Olá, gente! Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galera, dando início a mais um vídeo. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar os novos seguidores que chegaram aí, tá bom? Meu nome é Rai Gomes e o intuito desse canal é trocar experiência com vocês. Tanto eu falar da minha vida, compartilhar com vocês a minha vida aqui na cidade, quanto lá da chácara, porque eu tenho uma pequena chácara, então, finais de semana nós estamos lá, né? E durante a semana estamos aqui na cidade. Então, o intuito desse canal é compartilhar com vocês a minha vivência tanto aqui na cidade quanto lá na chácara, tá bom? E vocês que chegaram agora, ó, sejam todos muito bem-vindos. Me alegra muito, porque o meu intuito, o meu desejo é tornar esse canal uma grande família. Então, vocês que estão chegando aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E vocês que caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte dessa família, tá bom? Ó, e ativa o sininho, porque vocês não vão perder nenhum conteúdo aqui no canal quando eu postar, tá bom? As notificações vão para vocês. Então, vai lá e ativa o sininho. E você que gostou desse conteúdo, se identificou, compartilha, tá bom? Curte o vídeo, comenta e vem fazer parte dessa família se inscrevendo no canal, tá? Me alegra muito ter vocês aqui comigo. Gente, hoje, para que vocês deram, assim, para notar, né? Eu estou, digamos, caracterizada de cowboy, né? Mocinha da roça, digamos assim, mais ou menos, né? Não tão, mas de chapéu, bota. Então, é como se eu fosse para um rodeio, mas não vou não, tá, gente? Estou caracterizada apenas para gravar aqui para vocês. E é um prazer sempre trazer aqui conteúdo para vocês. E eu vim falar um pouco sobre a chácara, porque teve pessoas que em outras redes sociais me perguntaram algumas coisas, né? E eu já vou aproveitar e já responder para todo mundo aqui. Digamos que já vai virar um conteúdo, né? Porque eu acredito que tem pessoas do outro lado que também tenha dúvida. Inclusive, essa pessoa falou que iria comentar no meu vídeo, não comentou porque ela não sabe como comentar aqui no YouTube, porque realmente é um pouquinho complicado, diferente das outras redes, né? Quando você não está acostumado, mas quando você pega o jeito, é facinho também, né? Mas a pessoa falou, eu não sei, eu tentei lá comentar, mas eu não sei por onde começar. Falou que precisa realmente ter uma instrução para poder comentar no vídeo, mas ela ia fazer esse comentário no último vídeo, no último não. Isso, eu fiz 3 vídeos, na verdade, falando sobre a chácara. Esse é o terceiro. Se vocês não viram, pode lá ver, tá bom? Então, gente, eu fiz até uma colinha para que eu não esquecesse sobre a dúvida da pessoa, sabe? Ela perguntou assim: qual o melhor momento de comprar uma chácara, né? Um lote. Olha, gente, na minha opinião, não tem o melhor momento, né? O momento depende de cada um, das condições, o que Deus prepara para a gente, né? Então, se você tem a possibilidade de repente, aparece uma oportunidade, você tem aquela possibilidade de agarrar, né? Aquela chance, né? Aquela possibilidade que apareceu na sua frente, não tem momento. Como eu falei no vídeo da chácara explicando como foi que a gente comprou a nossa chácara, na verdade era meu marido que pesquisava e ele era curioso, ficava vendo terreno na internet, que era um desejo que ele tinha, na verdade, não de ter uma chácara, mas sim de comprar um lote para construir uma casinha, sabe? Então, assim, quando ele viu, aí me comunicou, e no outro vídeo eu explico isso melhor, e a gente foi lá, conversou com o corretor, e na época não estávamos preparados, realmente agarramos uma oportunidade, né, que apareceu para a gente. E foi isso, gente. Não tinha uma moeda para comprar terreno nenhum, mas
Meu esposo deu um jeito dele, nós dois juntos, apertou muito, porque na época a gente pagava aluguel, né? Então não foi fácil e eu não tinha aquele desejo no coração, sabe? Não despertou aquele amor de momento. Isso é uma outra história que talvez eu conte em um outro vídeo, mas eu contei um pouco no outro vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Não existe o melhor momento de se comprar algo, né? Um lote. É a possibilidade que oferece para você, né? De repente aparece uma oportunidade, você tem condições, vai lá e compra e acabou, ou até dá o seu jeitinho, como foi o nosso caso, entendeu? E é isso, gente. Agora eu vou para a próxima pergunta. Realmente eu não decorei, mas eu vou fazer uma colinha aqui. Qual o conselho para quem vai comprar uma chácara? Olha, gente, o conselho que eu daria, que eu tenho como experiência, né, disso, é assim: eu não compraria uma chácara nem muito distante, tipo assim, quilômetros de distância, sabe? E também não muito perto. Por que eu falo assim? Muito longe, para você cuidar, quando você tem algo maior, né, uma chácara grande, né, com mais, digamos assim, alqueires e tal, que não é o meu caso, não é o nosso caso aqui, você paga, né? Você tem possibilidade de pagar um caseiro, uma pessoa que cuide. Tudo bem, você ir lá a cada 2, 3 meses, tudo bem. Mas quando você não tem a possibilidade, não tem como pagar alguém para cuidar por você lá, você tem que estar presente. E para você estar presente, inclui gastos, entendeu? Tipo, por mais que você tenha um carro, mas você tem que pensar na gasolina, se você pega a rodovia, dependendo do itinerário, você paga pedágio. Então, assim, você tem que comprar, por mais que você leve alguma coisa de casa, né, que você já tenha na despensa, mas você tem que chegar lá e pensar em alguma coisa para você se alimentar. E outra coisa também, o pior momento é quando você compra o terreno e você não tem aquele ponto de apoio, ou seja, uma casa ainda. Então, o gasto é maior, a sua presença vai ser maior, tem que ser maior, né, para poder você concluir aquilo que você almeja, que é ter um ponto de apoio. Porque quando você tem uma casa para ficar, é bem difícil. Você tem que ir no dia e voltar nesse mesmo dia. Então a gente fica exausto, exausto, sabe assim, exausto. E a gente não vê o trabalho render, entendeu? Que nem no nosso caso aqui, foi eu e meu esposo que fizemos a nossa casinha lá. Então, a gente só está mais tranquilo hoje depois que a gente tem o nosso ponto de apoio. Então, eu aconselharia isso, sabe? Comprar um pedacinho de terra, mas comprar algo que não seja tão longe, porque inclui todo um gasto. Se você planta uma frutífera, faz o seu jardim, se você não tiver lá, no mínimo, a cada 15 dias, ela sofre, acaba você perdendo muita frutífera, porque morre, porque ela precisa do cuidado, né, de você estar ali jogando aguinha, sempre adubando, dando um carinho. Então, eu aconselho assim, uma chácara não tão longe, porque você tem que pensar nos gastos, porque tem gastos. E também, ela falou, nem muito perto, por quê? Eu vou chegar no ponto que eu falei que nem muito perto. Porque, assim, você tem que ter digamos assim, porque lá eu falo que é meu cantinho da paz, né? Então, você tem que ter um refúgio que você tenha aquela sensação que você saiu realmente da onde você mora, pegou a estrada, viu, percebeu o vento bater assim nos seus cabelos, sabe? Assim, tipo, você tem aquela sensação, é isso que eu quero dizer, aquela sensação que realmente você está viajando. Então, é, muito perto também, tipo, você chegou, está morando, que nem eu moro aqui, uma chácara, 10 minutinhos eu tô lá. Não tem muita graça, né? A graça mesmo é você sentir aquela sensação que você viajou, que você pegou a estrada. Inclusive, a nossa chácara, da onde a gente mora até lá, é cerca de 60 quilômetros, um pouquinho mais, entendeu? Mas eu gosto dessa distância porque, tipo, dá pra gente manter, né? Pelo menos a cada 15 dias, agora a gente graças a Deus, está conseguindo ir mais frequente, até porque a gente tem um ponto de apoio.
tomamos um certo alívio, porque a gente deu um tempo lá nas obras agora, se Deus quiser, lá para o mês de setembro a gente vai retomar algumas coisinhas que a gente tem em projeto, né? Mas por agora a gente deu um tempo, deu uma estabilizada assim, porque precisa, então, se retomar, né? O financeiro para poder a gente ir lá e reiniciar os projetos que a gente almeja, que a gente quer, né? Que a gente deseja, se Deus permitir. Então é isso, gente. O conselho que eu dou é isso. Nem muito perto, para você sentir aquela sensação que pegou a estrada, sabe? Viajou. E também não muito longe, pensando nos gastos, porque gasta e não dá realmente para você manter e ficar lá frequentemente pensando, nossa, tem que pensar em tudo, na gasolina, né? Se o carro está realmente ali a manutenção em dia. Eu também aconselho, você que tem uma chácara um pouco distante, se você tem um carro, ter um seguro no carro, porque já aconteceu assim umas 3 vezes com a gente, do carro dar problema no caminho, se não fosse o seguro que nos salvasse, se a gente não tivesse seguro para nos salvar, nossa, quase não sai. Era difícil, viu? Porque já pensou, a gente geralmente, quando você tem uma chácara, as estradas são assim, né? Tipo, mais deserta, né? Tipo, uma estrada mesmo, de interiores, né? Então, tipo assim, é muito distante uma casa da outra, quase você nem vê. A cidade também são bem distantes, mais distantes uma da outra. Então, assim, se você quebra bem ali no meio da rodovia, onde a cidade mais próxima está cerca de 5, 10 quilômetros, meu Deus. E esse for à noite, então? Então, eu aconselho que tenha um seguro, porque, olha, é bom. Deixa eu ver a outra, o que foi que a pessoa me perguntou também. Não foi só uma pessoa não, tá, gente? Na verdade, foi 5 pessoas que me perguntaram lá na outra rede. Quem vai comprar? Deixa eu ver. Como manter uma chácara. Gente, não tem mistério como manter uma chácara. Está presente, né? Se você tem frutíferas, se você plantou, você tem que estar lá sempre presente para você jogar água, fazer sempre assim uma adubagem, né? Adubar ela, sabe? Assim, e a casa também não ficar abandonada, manter o máximo possível assim ela fechada, porque assim, então, falo fechas, tá, gente? Assim, nem lá mesmo, lá a casinha ainda está em telhado, é de telha. Então, meu marido tomou esse cuidado de as frechas, sabe, ficar todas assim fechadinha, porque entra bicho. E cada vez que você for lá, mesmo a casa estando bem fechadinha, você tem que olhar tudo que está ali dentro, entendeu? Passar tudo, olhar, varrer, tá? Porque às vezes entra uma aranha pequitinha de nada, assim, bem pequenininha, sabe? E aí dentro da casa ela cresce e vira um aranhão, uma aranha enorme, entendeu? Que nesses dias mesmo eu estava lá no banheiro, lá dando uma limpada, lá passando umas coisas, e apareceu uma caranguejeira, acho que é isso. Aí eu gritei, vem aqui! Aí ele foi lá e pegou a caranguejeira. É mais ou menos isso, ela entra pequenininha, por uma flechinha de nada, a mínima que tiver, mas ela cresce lá dentro. Então, eu aconselho assim, sempre estar presente, cuidar do que é seu, sabe? Porque a melhor garantia que você pode ter quando você compra algo assim é você estar presente, sabe? Você mostrar que tem dono, entendeu? Não deixar no abandono, no mato. Uma coisa eu falo para você, dá trabalho? Dá trabalho. Quem acha que tem, por pequeno que seja, ela sai, comprei uma chácara, eu vou lá ter lazer, vou só curtir. Não, você que é o dono não vai curtir, não. Esquece isso. A não ser se você tiver condições, como eu falei no começo do vídeo, condições de pagar alguém para cuidar por você. Caso contrário, esquece isso daí, moço. Ô, moça, vocês esquecem daí, porque essa parte aí não te pertence. Você tem que ralar mesmo, você vai ver as coisas por fazer, você não vai querer ver lá abandonado. Cada dia que passa você vai criando mais carinho, porque você vai ver aquilo que você plantou, as suas frutíferas. Que não lembro mesmo meu pezinho de jaca, né? Tem um pezinho de jaca lá. Quando eu plantei ele, tinha 2 folhinhas apenas. O caule era bem fininho. Eu achei nem que ia vingar. Hoje ele tá bem grandão, passando da casa. Então eu sinto um orgulho, assim, sabe? Uma gratidão a Deus que não tem nem palavras. É isso, gente. Olha, não tem segredo.
Não tem. Quando a gente tem um desejo no nosso coração, Deus sabe. E Ele, vendo, percebendo, né, que nós merecemos, porque tudo está no querer dele e tudo que Ele quer para nós é muito perfeito, né? Pelo menos na minha opinião, que Ele sabe de tudo e de todas as coisas no momento certo. Então, não desista do seu sonho. Ah, eu não posso comprar uma chácara já montada, com piscina, isso, aquilo, outro, porque eu, com uma casa, né, e tal, porque eu não tenho condições. Então, compra o seu sonho mesmo, vai pagando a perder de vista as prestações, entendeu? Uma hora você vai quitar, aos poucos você vai concluindo aquilo aos poucos. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é fácil, mas é possível e muito possível, porque depois que você começa e vem aquele entusiasmo, sabe? Você vê a frutífera ali crescendo e a paz que te transmite, porque você vai estar com a nossa, quase não sai, porque você vai estar em contato com a natureza, pelo menos eu sinto muito, muito isso, sabe? Uma paz assim, eu saio, quando eu saio daqui, que eu passo o final de semana lá, e eu volto, eu me sinto assim renovada, sabe? Renovada, assim, de cuidar das minhas plantinhas, de ver as minhas frutíferas, de sentar, por exemplo, não sei se vocês aí do outro lado gostam de cana, mas lá eu tenho umas canas lá, eu pego uma cana daquela, eu corto de casco, vou lá debaixo do meu pé de abacate, né? Eu, sabe, ali chupando cana, com os meus pensamentos, olhando para a natureza, sabe, assim, tipo, olha, gente, só vivendo para entender o que estou falando. Então, vale muito a pena você abdicar de algumas coisas na sua vida, sabe? Que nem, por exemplo, na época, eu e meu esposo, a gente abdicou de almoçar fora, eu não frequentava salão mais. Aliás, até hoje, eu só vou no salão, acho que a cada uma vez no mês, e olhe lá, entendeu? Então, eu tive que eu mesmo me virar com as minhas unhas em casa, sabe? Tipo assim, eu tive que abdicar de muitas coisas que eu tinha para poder a gente atingir o nosso objetivo, porque o meu sonho era chegar lá, ter um ponto de apoio, ter uma casinha, que nem hoje. Se vocês forem lá no vídeo que eu gravei, tem um tour, né, que eu fiz lá das frutíferas e tal. E depois, eu acredito que esse final de semana a gente vai para lá. Esse final de semana talvez não vai dar para fazer o tour da casinha, porque eu até falei que eu ia fazer esse tour por dentro da casinha, né? Mas eu acho que não vai dar. Mas no próximo final de semana que nós iremos, eu acredito que talvez vai ter um feriado aqui, né? Não sei se é geral, se feriado é nacional ou se é apenas em São Paulo. Não sei o certo. Mas aqui em São Paulo vai ser feriado, então a gente vai para lá, para passar acho que uns 3 dias ou mais, talvez um pouco mais. E aí vai dar para mim fazer o que eu tenho que fazer lá e gravar um vídeo fazendo um tour lá da casinha. Tem muita coisa lá para ser feita, mas eu já sou muito, muito grata a Deus por já ter ela, nosso ponto de apoio, muita alegria. E é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida, tá? Que eu só respondi aquilo que me perguntaram na outra rede, né? Na outra rede social. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo com o maior carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, não sendo repetitiva e sendo, peço para vocês, se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, tá bom? E se inscreva no canal, se caso você não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Ó, beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, assim Deus permitir. Fui.